Glória a Deus, aleluias. Será que o Facebook vai bloquear agora? Eu falei glória a Deus, aleluias. Os irmãos que estão por dentro aí sabem do que eu estou falando, né? Boa noite, igreja linda. Que a paz seja com todos, amém? Boa noite também para todos que estão nos acompanhando em casa, pelo Facebook, pelo canal da igreja, YouTube. Igual eu falei de tarde, gente. Eu sempre, quando eu subo aqui em cima, é uma grande responsabilidade, né? Eu sempre sinto aquele frio na barriga, porque levar o evangelho, falar de Deus, sobre a palavra dele, é uma responsabilidade enorme. É algo que ainda, a igreja, faz eu tremer. É algo que ainda faz eu sentir nervoso, porque é o evangelho. Por ele os nossos antepassados morreram, e até hoje alguns de nossos irmãos morrem e estão morrendo por causa do evangelho. Para que nós hoje possamos ter a nossa Bíblia, ter todo o acesso à palavra de Deus. Então é uma grande responsabilidade. E todas as palavras assim que eu sempre trago para a igreja, né, que eu trago até nas redes de jovens, nos meus life group, baseado na Bíblia, eu sempre digo, que pastor? Baseado na palavra, porque a internet, ela está 100% já na casa das famílias, nos dias de hoje. Alguns ainda não estão se adaptando, algumas pessoas que eu posso dizer assim, com todo respeito, algumas pessoas assim mais velhas, né, que ainda estão se adaptando a mexer no celular, a mexer nas redes sociais. Em breve, todos e todas vão estar dentro da internet. A gente está vendo isso acontecer com muita frequência. E cada ano que se passa, a internet vai entrando mais e mais, e as coisas vão se atualizando e evoluindo. Aonde eu quero chegar para a gente entrar na mensagem? Na internet a gente encontra de tudo. Pessoas, principalmente nos últimos tempos, a igreja tem que estar preparada para o que eu vou falar aqui. Vocês já estão vendo isso acontecer. A perseguição ao cristianismo, a perseguição a nós que somos cristãos, a mim e a você que aceitamos Jesus como Salvador, a mim e a você que quando a gente partir dessa para outra vamos ter a vida eterna. Sim, tem pessoas usando as redes sociais para falar mal do cristianismo. Incrível que algumas pessoas pegam parte da Bíblia para falar contra o evangelho, contra pastores, contra líderes, e tudo isso começa a entrar ali pelo teu celular, pela internet, e começa meio que confundir a sua mente a respeito da pessoa de Deus. Esse dia algo me assustou. Estava na internet ali e tal, e aí foi jogado um vídeo para mim. A gente fica passando os vídeos agora, o Facebook, Instagram, né? Até mesmo o YouTube, quem usa o TikTok, sempre os vídeos ali, conforme você pesquisa, eles te jogam algo relacionado ali. Então, eu pesquiso muitas pregações, as coisas relacionadas ao cristianismo, e jogaram um vídeo para mim lá ver. Automaticamente o algoritmo fez isso, e eu vi uma mulher falando assim: Deus, eu não sirvo mais Deus, porque Deus é muito autoritarismo, negócio de autoritarismo em cima da gente. Eu vendo aquele vídeo, eu falei assim, na hora, já veio aquilo na minha mente: Deus é o nosso Criador, igreja. Deus criou a mim, criou a você. Se Ele quiser hoje acabar com o mundo, Ele acaba. Ele é o Criador, igreja, Ele é Deus. Se Ele quiser acabar, Ele acaba com tudo. Ele é o nosso dono, cara. O ser humano, ele tá com ele tem aquela natureza ali de Lúcifer, ser independente, rebelde, a rebelião dominando. É o que está acontecendo frequentemente nas redes sociais. Pessoas falando mal de pastores, de liderança, e principalmente da pessoa de Deus. Ele é o nosso Criador, igreja. Se Ele quiser fazer o que Ele fez na época de Noé, no dilúvio, Ele faz aqui, do mesmo jeito que acabou todo mundo. Ele é o nosso Criador.
E a pessoa às vezes quer olhar, ai, Deus é autoritarismo, Deus é não sei o quê. Deus é Deus e acabou, irmão. Ele vai levar para a eternidade quem Ele quiser, sabia disso? Deus, Ele vai querer que more com Ele quem Ele quiser. Não adianta, igreja, você manipular Deus no grande dia, não. Vamos passar o resto da vida, às vezes, igreja, tem pessoas que vão passar o resto da vida falando, papai querido, eu te amo, meu pai, para chegar no grande dia lá, e Deus olhar assim, eu não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Forte. Porque eu entendo que o conhecer a Deus é mudança de vida. Quando você conhece uma pessoa, tem um noivado com a pessoa e se casa com ela, a tua vida muda. De solteiro você passa a ser casado. Então tem uma mudança na sua vida quando você conhece uma pessoa. Agora quando você não conhece, quando você não quer conhecer, não quer ter relacionamento, nada vai mudar, porque você estanca ali, para ali. Mesmo assim é com a pessoa de Deus. Quando eu e você conhecemos a Deus, nós somos mudados e transformados por Ele. Eu fiz essa introdução meio comprida, não é o que eu vou falar na palavra. Lê a Bíblia, igreja. Deixa de estar nos vídeos olhando, pastor que fez isso, pastor que fez aquilo, líder, igreja, escândalos. Somos seres humanos, igreja. A diferença de nós que estamos nas igrejas é que a gente quer mudar. E as pessoas lá fora não. E as pessoas que falam mal da gente não. A única diferença é uma. É que nós que estamos servindo a Deus, queremos mudar. Então pare de fazer parte desse grupo de pessoas que dá audiência, esse tipo de pessoas que estão perseguindo o Evangelho. Porque se um amigo meu, um irmão meu que mora lá nos Estados Unidos, um pastor, caiu em certo pecado, todo mundo está falando mal dele, e eu falar, eu vou estar falando da minha família, porque eu sou cristão, é o cristianismo, igreja, é minha família, falou de um, falou de todos, é família, eu honro a minha família. Nas minhas redes sociais, quando eu vejo isso, eu excluo a pessoa, vai falar de crente para outros, não para mim, porque é minha família, e quem fala da minha família, fazer igual aquele ditado, é o chapa-coco. Amém? Então, deixa de estar confundindo tua mente, igreja. Vai ler a Bíblia. Está com dúvida de quem é Deus? Vai orar, vai conhecer mais Ele. Vai ler a Bíblia. Deixa de estar caindo. Porque, gente, crente que não lê a Bíblia vai se desviar. Não é profetizando, não, igreja. De primeiro era mais fácil. Você ficar focado ali. Hoje em dia a internet está na sua mão para te confundir. Mas a Bíblia fala que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Busca conhecer Ele e lê mais. Já podia encerrar aqui, né, a ministração. Vou ser bem breve aqui. Olhe para a pessoa que está no seu lado aí. O tema de hoje é: aonde estão as minhas bênçãos? Já está aparecendo aí no rodapé do nosso vídeo aí. Aonde estão as minhas bênçãos? Olhe para a pessoa que está no seu lado aí agora, olhe para ela. Eu queria que você olhasse para mim, não. Olhe para ela aí. Pergunta assim para ela: aonde estão as minhas bênçãos? Pergunta aí: onde estão minhas bênçãos? Não, quero ouvir a igreja. Aonde estão as minhas bênçãos? Aí responde assim para ele: sei lá. Nós vamos saber onde estão as nossas bênçãos, baseado na palavra de Deus. Amém? Está em Mateus, bem conhecido esse livro, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Que diz assim, igreja: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Em outras versões, né,
Buscar primeiramente o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então assim, aonde estão as nossas bênçãos? Aquilo que a gente ora todos os domingos, todos os dias, né? Os nossos momentos a sós com Deus, aonde está aquelas bênçãos que a gente sempre está orando ali para Deus nos abençoar, para Deus nos dar, aonde elas estão? Eu quero dizer uma coisa para você, muito séria, elas estão retidas. Diga-se comigo, misericórdia. Elas estão retidas, por quê? A Bíblia logo de início aqui, antes de Deus nos entregar a bênção, ela fala algo muito importante, que às vezes você passa a vista e não entende. Buscar primeiramente o reino de Deus. A Bíblia já vem com essa advertência, buscar primeiramente o reino de Deus. Aí logo em seguida, né, o querer de Deus, aí as outras coisas lhe serão acrescentadas. Aí as bênçãos vão começar a acontecer na sua vida. Você como um homem ou uma mulher de Deus, sim, você tem que ter o melhor emprego. Você tem que ter a sua melhor faculdade, sim. Você tem que ser o melhor empresário, a melhor empresária, sim. Mas só que isso não pode se tornar prioridade na sua vida. Porque quando isso começa a se tornar prioridade na sua vida, você se limita a conquistar, você se limita a fazer o querer de Deus, você para ali, você começa a priorizar as bênçãos que você já tem na sua vida, e coloca o reino de Deus em último. E o que acontece em seguida? Bênçãos são retidas. A Bíblia, o nosso Deus, Ele tem muitas bênçãos. Na palavra de Deus tem muitas promessas. No céu tem muitas bênçãos guardadas para mim e para você, igreja. É muita bênção, mas sabe por que as bênçãos não acontecem em nossas vidas? Sabe por que as bênçãos não estão acontecendo em nossas vidas? Estão lá retidas por falta de posicionamento. Porque você não tomou decisão em alguma área da sua vida. Você não está vencendo um certo pecado, e começam as bênçãos a ficar retidas, e Deus olha assim: eu só vou dar essa bênção para ele quando ele se posicionar, eu só vou dar essa bênção para ela quando ela se posicionar. O que você precisa vencer? O que você precisa mudar dentro de você? Eu já vou para a palavra que diz: examine-se o homem a si mesmo. Comece a se examinar. O que você precisa mudar? A pergunta não é aonde estão as minhas bênçãos, mas a pergunta deveria ser: o que eu preciso mudar para me ter as minhas bênçãos? E Deus, Ele quer te abençoar, igreja, mas Ele não vai dar para você fora do tempo. Ele não vai te dar a bênção ali sabendo que você não se posicionou, e automaticamente a culpa nem é de Deus, porque Deus caminha por meio de princípios. Deus é justo, Deus é 100%, Ele caminha em retidão. Então não vai ter como Ele te abençoar se você não está posicionado, se você não está querendo vencer certo pecado na sua vida. Algumas bênçãos podem vir, outras não. E por incrível que pareça, as bênçãos que mais queremos são as que mais a gente deixa retidas lá no céu, e elas não vêm para nós. E a gente começa a se examinar o que tem sido prioridade, igreja, na sua vida. Quando se trata do reino de Deus, eu já penso da natureza de Deus.
em você começar a se envolver com tudo que é do reino de Deus, a priorizar o reino de Deus. E a Bíblia também fala, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente acabou de ler aqui que um dos passos assim principal é buscar a Deus, igreja, o seu reino, e aí as bênçãos vão começar a vir sobre a sua vida. Eu costumo dizer que tem uma grande diferença entre recompensa e consequência. Como assim, pastor? As pessoas que cometem o pecado, né? E a Bíblia, ela ensina que o salário do pecado é a morte. A gente já vê que aí já é uma consequência. As consequências, a gente começa a observar que ela vem das coisas ruins que a gente faz na vida, as escolhas ruins que a gente toma ali, que a gente escolhe, decisão precipitada ali, e aí aquilo ali vai ter uma consequência. Então tudo de ruim que a gente faz na vida tem consequências ruins. Eu costumo dizer que quando a gente faz a obra, quando a gente faz a vontade de Deus, o querer de Deus, toma a decisão certa, recebemos recompensas e não consequências. E no céu está cheio de recompensas para Deus te entregar. Após essa vida, quando a gente for morar lá, tem uma recompensa chamada galardão, que é algo inexplicável, que é algo que vai ser medido através das suas obras aqui na terra, no reino de Deus. Então a gente entendeu aqui como igreja que temos que colocar o reino de Deus em prioridade em nossas vidas. E a gente vamos ler aqui agora outro livro, que vai falar algumas das bênçãos que eu e você podemos receber, ou que já deixamos de receber, ou que você pode receber ainda hoje aqui. É muita das bênçãos que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 4. Vou esperar você achar aí na sua Bíblia. Deuteronômios, capítulo 28, versículo 1 ao 4. Que diz assim, Deus usando aqui Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, olha só, igreja, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos, olha só, que eu estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhe dará todas as bênçãos. Versículo 3, Deus abençoará nas cidades e nos campos, Deus os abençoará dando muitos filhos, boas colheitas, muitas crias de gados e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e com muita comida. Deus abençoará em tudo o que fizerem. Diga-se comigo, eu recebo em nome de Jesus. No início a gente leu aqui que Deus, Ele quer que a gente ouça a voz dEle. A gente entendeu logo no início que Deus quer que a gente cumpra os mandamentos dEle fielmente. A gente entendeu aqui que Deus quer que a gente faça a vontade dEle. E aí é que vem a recompensa, igreja. E aí que vem as bênçãos. Se você pegar esse 28, até um determinado versículo aqui, até o versículo 14, é só bênçãos que Deus tem para mim
e para você que busca Ele, que obedece a Ele e que cumpre os mandamentos. Então, igreja, a gente temos que entender algo. A gente não pode culpar as pessoas ao nosso redor, a gente não pode culpar o nosso Deus acerca de algumas bênçãos que não aconteceram em nossas vidas. Porque eu entendo também que a Eclesiastes diz que para toda ocasião tem um tempo certo para acontecer ali. Tudo tem um tempo. Eclesiastes diz que tudo tem um tempo certo ali. Mas também tem bênçãos que estão retidas em nossas vidas, igreja, não é por causa do tempo, é por causa que a gente não tomou alguns posicionamentos em nossa vida, a gente continua na mesma prática, a gente continua cometendo os mesmos pecados, né? A gente continua na mesma vida, que era já para a gente ter mudado há anos, e por isso que as bênçãos ficam retidas, igreja. Deus, Ele nunca vai te colocar em um determinado local, se você é uma pessoa sem paciência, não vai te dar o melhor emprego, se você é uma pessoa que não sabe ser paciente, Ele vai te colocar em outro emprego, lá em outro trabalho, mas naquele abençoado que era para ser seu, Ele não vai colocar, porque você não está buscando ser uma pessoa paciente, você não está buscando vencer isso na sua vida. Sim, vai ter momentos que Deus vai te colocar em prova para ver se você realmente está sendo uma pessoa paciente, mas a bênção maior que Ele tem preparado para você, se você não tomar um posicionamento, você não vai conseguir, você não vai ter essa bênção. Quem é você se tivesse muito dinheiro em mãos? Quem seria você se nesse exato momento você recebesse a notícia que você ia ser um empresário, uma pessoa ali vai se unir com você, dois empresários. Deus, Ele tem muitas bênçãos para mim, para você, mas se Ele entregar agora, o que vai acontecer com você? Você vai abandonar Ele, vai abandonar o reino, porque é muito trabalho, é muita contabilidade, é muita responsabilidade nisso que eu estou, foi uma bênção que Deus me deu, meu Deus, agora, Deus não vai fazer isso. Deus não vai te dar uma bênção, para essa bênção te afastar dEle. E é por isso que muitas bênçãos ficam retidas em nossas vidas, igreja. É muita bênção. Só em saber aqui que a promessa que Ele deixou aqui, que tudo que a gente fizer vai dar certo. Meu Deus, se eu perguntar para você agora, não precisa levantar a mão não, mas se eu perguntar para você, quantas das vezes esse ano você tentou fazer algo e não deu certo? Já começa a trazer a memória aí, um monte de coisa, né? Por que será? Falta de posicionamento, igreja, falta de tomar algumas decisões que você vai empurrando com a barriga, meses após meses, anos após anos. Deus não vai te abençoar, Deus não vai entregar as bênçãos, assim, a partir do momento que a gente começa a buscar o reino dEle, não só a pessoa dEle, na intimidade, mas o reino é a igreja de Cristo, é ajudar o reino a crescer, é ganhar vidas para Jesus, independente da placa da igreja, independente do avivar da fé, é ganhar vidas para Jesus, é falar de Jesus. Aí você vai estar fazendo parte do reino, aí você vai estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e aí as demais coisas que eu e você necessitamos, igreja, que eu e você precisamos, todos nós precisamos de algo, Ele vai nos acrescentar, Ele vai nos dar, e o melhor, Deus é um Deus que sempre nos surpreende, além de abençoar, Ele faz transbordar em nossas vidas. Se eu perguntar para algumas pessoas aqui, quantas das vezes você orou ali, aí Deus te entregou a bênção, mas aquela bênção que Deus te entregou foi além do que você pediu, muitas pessoas vão levantar a mão, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que gosta de nos surpreender, Ele gosta de nos abençoar, mas quando a gente quebra princípios, igreja, quando a gente não obedece aquilo que a palavra pede, aquilo que Deus pede para a gente na palavra,
as bênçãos vão ficar lá. Está repreendido. Você vai morrer, não vai conseguir as bênçãos. Vão ficar lá, guardadinho para você. Que era para ter vivido aqui na terra. A promessa de comer o melhor dessa terra, viver uma vida abundante, fica lá. Porque você nunca priorizou o reino. Porque você nunca priorizou mudar algumas atitudes na sua vida. Já pensou agora? Pega 4 pecados aí que você comete com frequência. Só 4. Muda eles. A partir de hoje eu não quero mais um exemplo. Já pensou se 4 desses pecados, cada um deles atraísse 5 bênçãos? Já ia ser bênção demais para a gente. Porta se abrindo, a vida financeira, vida familiar, aí as coisas começam a fluir, a paz, dormir em paz, acordar em paz, aí as coisas começam a acontecer, porque você se posicionou em largar esses pecados, ou largar algum hábito ali que você sabe que é ruim na sua vida, e que você fica empurrando com a barriga. E algo que me assustou na palavra, sobre as bênçãos que Deus tem para nós, e que a gente temos que obedecer a Ele, cumprir os mandamentos, buscar a Ele, para nós ter essas bênçãos, porque Ele quer nos abençoar. Deus quer te abençoar, Deus quer nos abençoar sim, mas sempre tem uma consequência, quando você deixa as bênçãos retidas, quando você não se posiciona, quando você fica empurrando as coisas com a barriga, quando você não quer realmente ali ouvir a voz de Deus. No versículo 15, começa a falar de algo que nos assusta a ler. No mesmo livro de Deuteronômio, nos capítulo 28, no versículo 15 diz: isso aqui é para as pessoas que deixam as bênçãos retidas, porque a igreja, eu entendo, e nós entendemos que quem quer ficar com as suas bênçãos retidas e não ser abençoado, não quer fazer a vontade de Deus, não quer buscar primeiramente o reino de Deus, não quer compromisso com Deus. E o que a Bíblia deixa aqui, o que a palavra de Deus deixa escrito? Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus está mandando, e não obedecerem às suas leis, os seus mandamentos, que estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes, meu Deus, essa palavra me deixou assustado, mas é ela que está aqui, maldições. Diga-se comigo, eu repreendo em nome de Jesus. E aí começa as maldições, igreja, olha só. Deus os amaldiçoará nas cidades e nos campos. Deus os amaldiçoará, dando-lhes pequenas colheitas de trigo e cevada, pouco alimento, principalmente para nós que é crente, meu Deus, cara, pouco alimento, nós que gosta de comer muito, as coisas começam a diminuir, ó. Pessoa que não obedece. Deus os amaldiçoará, dando-lhes poucos filhos, colheitas pequenas, poucas crias de gados e de ovelhas. Deus os amaldiçoará em tudo que fizerem. Meu Deus, como assim? Está aqui na palavra. Mas isso é para as pessoas que querem ficar acomodadas. Isso é para as pessoas que, além de reter as bênçãos, ainda traz maldição para a vida, porque estão colocando outras prioridades. É forte, igreja. Não deu horário, pastor, só dá um sinal para nós. Uma passagem da Bíblia que eu acho muito lindo, que Jesus está pregando, e ele começa a falar de um sermão, começa a falar de um sermão poderoso com as pessoas que estão ao redor dele ali. Aí fala assim, ó: vocês estão aqui por causa da comida, por causa do que eu posso dar, por causa dos milagres. Ele começa a falar, né? Aí a multidão começa a sair, um por um.
Só ficou o discípulo dele. E o que eu sou fã, né, que é Pedro, eu posso dizer assim, começa a imaginar essa cena, estava mesmo na frente dos outros discípulos. E Jesus que estava tão ali injuriado, que eu dou razão, meu irmão. Imagina, a pessoa está com você, ali, só por interesse, dá raiva. E Jesus sabia disso, por isso que ele falou que a multidão estava atrás dele, só por causa do milagre, da comida. E aí quando ele olha para os discípulos, e vocês também, porque vocês não vão junto? Ele já estava revoltado mesmo. Vamos lá, pô. Aí Pedro, meu Deus, cheio do Espírito Santo, apaixonado pela eternidade, falou assim: para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tem a palavra de vida eterna. Pedro já tinha um coração, mesmo com as suas falhas, os seus defeitos, que sonhava com a eternidade. Deus, Ele quer morar com pessoas que sonham em morar com Ele. Não é com pessoas que vêm para a igreja só atrás das bênçãos, porque bênção, igreja, Deus já tem para mim e para você, sabia? Já tem para mim e para você. E quando a gente começa a cumprir aquilo que a palavra diz, é automático. Deus, Ele já sente prazer de abençoar eu e você, e começa a abençoar. Porque eu acredito que a partir do momento que você começa a buscar a Deus por interesse, só é essa busca por interesse, já retém um monte de bênção na sua vida. E a primeira coisa que você vai fazer, quando Deus falar não, é deixar a casa dele. No sermão de Jesus, a multidão o deixou, só ficou os discípulos, só ficou quem seguia, quem obedecia e quem sonhava com a eternidade. Então é automático, igreja. Se você não está buscando a Deus por interesse, amém. Mas algo está retendo as suas bênçãos aí na sua vida, que só você e Deus sabe. Você e seu discipulador, a sua discipuladora. E se a partir de hoje você começar a se posicionar, começar a tomar decisões, meu Deus, ao tanto de bênção que você vai atrair para a sua vida, só em saber que tudo que a gente fizer vai dar certo, igreja. Meu Deus, tudo que você fizer, o grande negócio que você começar vai prosperar, a ideia que você tiver, Deus vai abrilhantar ali, e as coisas vão se desatar na sua vida aos poucos. E quando Deus vê que o crente está fervoroso mesmo, que o crente está buscando a Ele, Ele te surpreende. Quantos quer que Deus o surpreenda esses dias? Diga: eu recebo em nome de Jesus.